Olá, aluno! Eu sou a professora Alessandra. Nessa aula, nós vamos discutir a respeito da equação da reta, observando a aplicação desse tipo de equação na resolução de um problema. Então, nosso objetivo será construir uma equação de reta e observar como nós podemos aplicá-la na determinação de outros pontos pertencentes a essa reta. Então, vamos acompanhar o enunciado. Um carro sobe uma rampa retilínea, cujas coordenadas de dois pontos que pertencem à rampa são dadas na figura a seguir. Nós temos um gráfico. A partir desse gráfico, conseguimos identificar dois pontos, pontos A e B. Nós observamos pelo gráfico que o ponto A tem abscissa 5 e ordenada 3, enquanto que o ponto B tem abscissa 8 e ordenada 5. Lembrando que a abscissa é avaliada em relação ao eixo x e a ordenada em relação a y. Então, as coordenadas dos pontos destacados são dadas em metros. Então, as variações em relação a x e y são descritas em metros. E nós observamos um terceiro ponto pertencente ao gráfico dessa reta, pertencente a essa rampa, que é o ponto P. Então, além disso, sabe-se que o ponto P representa o início da rampa e que ela termina no ponto Q de coordenadas xq e yq, tal que xq é igual a 10 metros. Então, esse é o ponto final dessa rampa. Considerando as informações apresentadas, qual é a altura da rampa? Então, com base em todas essas informações, nós conseguimos avaliar que a altura da rampa é igual a 19 terços de metro. Então, aproximadamente 6,3 metros. Então, nessa questão não basta identificar a equação da reta, nós precisamos depois empregar essa equação na avaliação de outros conceitos. Então, vamos inicialmente analisar qual é o problema, qual é o objetivo final com a resolução deste problema. Então, vamos retornar ao quadro e observar o gráfico novamente. Então, nós temos pontos A e B, cujas coordenadas já foram identificadas. Então, o ponto A de coordenadas 5, 3 e o ponto B de coordenadas 8, 5. E nós sabemos que o final da rampa é delimitado pelo ponto Q, de coordenadas xq e yq, onde xq assume o valor 10. Então, quando nós temos nessa rampa o ponto que assume o valor x sendo igual a 10, existe um valor yq associado a ele. E é este valor yq que vai fornecer a altura da rampa. Então, nós precisamos determinar qual é essa coordenada yq com base nas informações apresentadas. Então, inicialmente, nós vamos partir dos pontos A e B, determinar a equação da reta, para, na sequência, avaliar este ponto final. Nós já sabemos qual que seria essa distância do ponto inicial até esse ponto Q, em relação ao eixo x, e agora precisamos avaliar as variações em y para determinar essa altura. Nós precisamos determinar essa coordenada, então nós vamos partir da equação fundamental da reta, basicamente. Para determinar a equação da reta, nós vamos considerar os pontos A e B, cujas coordenadas já foram identificadas. E por meio da fórmula da inclinação, determinar o coeficiente angular dessa reta. Então, m é dado por 5 menos 3 dividido por 8 menos 5. 5 menos 3, que é a diferença entre as ordenadas, assume o valor 2. 8 menos 5 assume o valor 3, que é a diferença entre as abscissas. Portanto, a inclinação da reta assume o valor 2 terços. O coeficiente angular desta reta assume o valor 2 terços. Agora, precisamos determinar a equação desta reta. Podemos considerar um dos dois pontos. Então, nesse caso, nós estamos tomando o ponto A, assumindo x0 o valor 5 e a y0 o valor 3, considerando o coeficiente angular, que é igual a 2 terços. Pela equação fundamental da reta, nós temos y menos y0 igual a mx menos x0. Então, y menos o y0, que assume o valor 3,
é igual ao valor m, que é 2/3, vezes x menos a abscissa do ponto, que é o valor x0 igual a 5. Então, y menos 3 é igual a 2/3 de x menos 5. Vamos distribuir no segundo membro o 2/3 nos dois termos. Então, 2/3 multiplicado por x é 2/3 de x. 2/3 multiplicado por menos 5 é menos 10/3. Lembrando que 5 pode ser representado como 5 dividido por 1. Produto de frações, nós multiplicamos os numeradores e os denominadores entre si, mantendo o sinal negativo, porque é o produto de um valor positivo por um negativo. Então, nós temos y menos 3 igual a 2/3 de x menos 10/3. Somando 3 em ambos os membros, nós teremos y igual a 2/3 de x menos 10/3 mais 3. Então, nós precisamos somar esses últimos dois termos. Podemos observar que este número 3 pode ser reescrito como 9/3, porque 9 dividido por 3 resulta em 3. Então, se nós temos menos 10/3 mais 9/3, o resultado é menos 1/3. Então, quer dizer que a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B tem a expressão y igual a 2/3 de x menos 1/3. Mas o foco do problema não era só a determinação da equação, mas também a avaliação da altura da rampa. Então, para determinar a altura da rampa, nós precisamos identificar aquele termo yq associado ao ponto Q, sabendo que xq assume o valor 10. Então, nós vamos substituir na equação reduzida da reta o valor x por 10 e identificar qual é a ordenada correspondente. Então, y é igual a 2/3 vezes 10 menos 1/3. 2/3 multiplicados por 10, lembrando que 10 pode ser escrito como 10 dividido por 1, vai ser 20/3 menos 1/3, que resulta em 19/3. Então, esse é o valor correspondente ao yq que vai fornecer a altura dessa rampa. Portanto, a altura da rampa é de 19/3. Então, neste problema, nós precisamos investigar o gráfico, identificar as coordenadas dos pontos e, a partir das expressões conhecidas da inclinação e a equação fundamental, construir a equação reduzida da reta. E nós queremos avaliar a ordenada de um ponto específico, sabendo que a sua abscissa assume o valor 10. Então, substituindo na equação reduzida, nós identificamos que quando o x assume o valor 10, nesta reta, o y assume o valor 19/3. E esse valor é o valor correspondente à altura da rampa, concluindo assim a resolução do problema. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima!